Bem-vindos a mais um Papo 10, nossa conversa semanal sobre negócios e tecnologia. Eu sou o Bruno e eu vou trazer para vocês o ponto de vista de negócios e gestão sobre tudo que está acontecendo no mundo de tecnologias e negócios. E eu estou aqui junto com o Pedro, que vai falar um pouquinho sobre a parte de tecnologia para vocês. É isso aí, Bruno. Estamos indo para o nosso terceiro episódio já. Muito feliz aqui com o projeto. Está sendo bem legal. A gente bateu 1.000 inscritos já. Então, muito feliz em 15 dias só o canal ter esse alcance todo. Foi muito legal. E eu, conforme o Bruno adiantou, vou dar um panorama mais voltado para a tecnologia e a gente fazer essa troca de informações e ficar atualizado sobre o que está acontecendo na semana. E nessa semana, já para começar, a gente teve uma notícia. Ela é aquela história, né? Seria cômico se não fosse trágico. Essa notícia que veio bem recente da Eurocopa. E é uma dor de cabeça danada que o Instagram, o X e a UEFA estão tendo com um assunto, uma notícia que era para ser épica. E, assim, sem mais delongas, para quem não tá sabendo, a gente teve a semifinal da Eurocopa agora ontem, foi a Inglaterra contra a Holanda. E foi uma partida super emocionante, acabou com um gol aos 90 minutos do segundo tempo. E ao mesmo tempo estava tendo um show da banda The Killers na O2 Arena, que é uma das maiores arenas lá, os maiores shows de Londres acontecem lá. E eles resolveram dar uma pausa no show para transmitir no telão do palco os últimos minutos da partida. E quando a partida acabou, a Inglaterra venceu e foi épico, todo mundo se abraçando e chorando e filmando com o celular. E logo em seguida eles já emendaram tocando a música Mr. Brightside, que a matéria até fala, eu não sabia, quase que um hino na Inglaterra. É uma música que os ingleses adoram e sempre tá no topo das paradas lá. Então, assim, acho que se o publicitário da UEFA tivesse pensado, ele não conseguiria ter feito algo tão épico e o melhor de tudo, de graça. Foi tudo orgânico. Oi, Bruno, pode falar. O meu histórico aqui de Ambev, né, de cervejaria, assim, cara, que nem na no maior brainstorm, você como publicitário ia falar, Exato. cara, eu vou fazer o seguinte, eu vai transmitir o jogo da Inglaterra numa semifinal, onde você vai estar empatado, vai sair o gol enquanto a gente estiver fazendo a transmissão, no show do The Killers, com a arena lotada, e depois a gente vai botar lá a nossa marca. O cara fala, cara, beleza, mas não tem orçamento para isso, né? Contratar o The Exato, Killers, exato. fazer a transmissão. Eu imagino muito já, cara, né? Patrocinador da UEFA é a Heineken, né? Então, subindo, né, aquela música da UEFA junto com o Mr. Brightside, todo mundo levantando uma Heineken, brindando feliz e fechando com um É logo aí, isso. né? É isso. E o melhor de tudo, orgânico. Eles não gastaram R$ 1. O The Killers fez de graça. As pessoas filmaram também, milhares de pessoas filmaram. Só que aí vem a parte negativa, né? A ação foi um desastre, pelo que a matéria fala. As contas que transmitiram esse trecho, né? Porque elas acabaram filmando um trecho da partida, né? Que estava acontecendo. E pela política da UEFA e do Instagram, das redes sociais, você não pode fazer isso. E aí essas contas estão sendo banidas. A matéria ela não especifica muito, eles até falam que estão tentando contato com a UEFA, com o Instagram, enfim, para entender melhor o que está acontecendo, mas a princípio a matéria sugere que é uma medida que está sendo a UEFA que está pedindo. O que é muito estranho, né? No mínimo, o diretor de marketing da UEFA deve estar arrancando os cabelos, mas aí, se bobear, tá tendo uma briga interna lá com o jurídico e tal, porque não faz muito sentido, né? O que era para as pessoas super felizes com a competição e com a marca da Eurocopa, elas devem estar bem chateadas de estar tendo a conta delas banidas do Instagram e das redes sociais dela,
porque eles resolveram fazer uma propaganda gratuita para a UEFA, né? Então, a gente ainda não tem muitos detalhes, mas é muito curioso isso, né? É como hoje em dia, né, as plataformas elas estão se fechando cada vez mais, o algoritmo ele é cada vez mais rígido, porque não dá para errar, né? Imagina a quantidade de pessoas por minuto que devem tentar passar pirataria, e então o algoritmo é super rígido e derrubou as contas. E ao mesmo tempo, se é uma solicitação da UEFA ou não, é, eu não sei até que ponto essas pessoas vão recuperar essas contas, porque você acaba, se você der esse direito, né, das pessoas recuperarem, você cria um precedente jurídico para quem, de má fé ou não, já teve a conta banida por outros eventos. Então é uma questão muito complicada e curiosa, né, de como a gente está evoluindo como sociedade e que situações assim vão acontecer cada vez mais. O The Killers deve ter ficado chateado, né? Provavelmente não vai mais fazer nenhum tipo de propaganda gratuita dessa para a UEFA, deve ter sido chamada a atenção. E os fãs, então, pô, não dá nem para imaginar. Acho que aqui tem dois pontos, né? Uma oportunidade de negócio que é o UEFA de divulgação e até de conexão com o público que a UEFA perdeu. Seja Exato. ela pedindo ou não a retirada, tá? Se ela pediu a retirada, pior ainda. Mas, né, ela perdeu. Fato é, perdeu. O segundo, aí é mais em relação aos algoritmos e a política das plataformas. Cara, até que ponto você pegar uma parte ou um trecho de uma transmissão acontecendo no meio de um show é uma infração de direito de reprodução, de direito de imagem. Ela não seria uma experiência minha como usuário, eu estou no show, vendo ali, participando. Uma coisa é eu botar lá o celular filmando a tela da TV e ser exclusivamente um streaming. Outra coisa é, estou num bar, estou num show, vendo a Sim. Copa, a Euro, ou a Copa do Mundo, ou a Copa América, ou o Campeonato Brasileiro, que seja, e meu time fez um gol e eu filmei o replay do gol e a galera comemorando. Acho que o algoritmo ainda está muito rígido e é muito, acho que, do ponto que você falou, né? É o medo de errar. Como é muito grande, como é muito sério, você peca pelo excesso. E aí, quando você peca pelo excesso, você acaba cortando algumas coisas. Então, acho que aí tem também uma possibilidade de entender melhor, né, como que a gente regula isso, ou como que as plataformas flexibilizam, até onde elas conseguem flexibilizar, e a gente, como ou usuário, ou como negócio, qual é a linha tênue que a gente pode andar, né? Então, imagina, você tem um bar. Até que ponto você pode fazer uma filmagem para o teu bar, ou para o teu stories, etc., filmando a galera e pegar um pedaço do jogo, né? Qual que é esse limiar que você pode andar? Porque você sabe que se você mostrar o jogo vai ser mais apelativo para as pessoas. Então tem toda uma questão para ser pensada, mas eu acho que eu gosto de trazer esses dois pontos de vista. Sim, com certeza. É uma pena, eu acho que as pessoas que filmaram isso provavelmente vão pensar duas vezes na hora de fazer isso novamente, seja com a UEFA, então nem se fala, eles nunca mais vão fazer, mas em outras situações parecidas, né? E são situações únicas, né? As pessoas elas fizeram sem pensar, elas estavam muito emocionadas, um gol quase nos acréscimos do jogo, dentro do estádio, enfim. E as pessoas vão acabar se segurando mais, né? Porque é uma dor de cabeça danada, você ter tua conta banida. E acho que é isso, né? O algoritmo ele acaba. Essas situações únicas, épicas, como a matéria fala, vão acontecer cada vez menos. Porque a gente Se acaba a, sendo se a podado. UEFA tinha uma oportunidade, né, de fazer algo viral, que não seja um lance de jogo, tá? Porque o lance de jogo ela tem N, né? E são épicos também, mas se ela teve uma oportunidade de fazer um vídeo viralizar, né, uma ação dela, um produto dela viralizar de jeito orgânico, mostrando como a emoção do público vai quando a UEFA está acontecendo, a ponto de parar um concerto e todo mundo vê aí aquilo É isso. acontecer,
ela perdeu. Então, assim, aquele 1 em 1 milhão de vídeos que você vai postar e um deles vai viralizar e é a xingada que você esperou a tua vida inteira, foi essa aí e foi embora. Isso pouco irônico, né? Com certeza. E até, assim, passando rápido, mas de um olhar técnico, eu acho muito difícil que essas plataformas elas acabem flexibilizando o algoritmo, porque é muito difícil para elas conseguir prever esse tipo de coisa, né? E também não tem muito a ver com inteligência artificial. Isso é uma coisa até engraçada, que as pessoas acham que a inteligência artificial surgiu com a OpenAI, né? Surgiu em 2020. Mas esse algoritmo que o Instagram usa, que o X usa, que todo mundo usa, ele já é um algoritmo de 10, 15, 20 anos, né? Aprendizado de máquina que a gente fala, que são esses algoritmos mais sofisticados, que entrariam aí nesse espectro de inteligência artificial, eles já existem há muito tempo, desde o seu Waze lá, que está recalculando rota para te dar o caminho mais curto para fazer você fugir do trânsito, o e-commerce que você entra e que altera o preço ou te sugere um produto baseado no teu perfil de compra. Isso tudo são formas de aprendizado de máquina que se incluem em inteligência artificial. E estão aí há muito tempo, estão evoluindo, vão evoluir cada vez mais. Mas de qualquer forma, você vê, a gente está falando aí de algoritmos de 20 anos e que não conseguiram aprender com situações como essa. E nem nunca vão aprender, porque não dá para Um pouco da prever. sensibilidade humana nesse Exato, caso, exato. né? Interpretação. E vão ter Interpretação. casos que, se você botar, né, se botar uma cena do que está acontecendo e eu for analisar e você for analisar, você vai dizer, não, não, isso aqui ele está infringindo. Eu posso dizer, não, não está, Com por isso, isso. certeza. Com É quase que certeza. um VAR É para. isso. É o VAR das redes sociais. Vamos para a próxima aqui. Há uma notícia que não foi dessa semana, mas a gente achou bem interessante em trazer, que é a mudança de cédula do Japão impactando o mercado de alimentação, porque eles utilizam bastante máquinas automáticas. E aí acaba que, se você mudar a cédula, a máquina não lê mais o dinheiro e não consegue mais fazer o pedido. É um pouco exótico, porque a gente aqui no Brasil não tem tanto isso, né? A gente tem aí bastante vending machine, mas todas hoje já têm cartão de crédito, leitura por aproximação, etc. Mas imagina o seguinte: imagina que toda aquela vending machine que é do teu escritório, aquela que você toma um cafezinho todo dia, só aceitasse moeda de 5 centavos, da prateadinha antiga, e não da nova. É isso que está acontecendo no Japão. Multiplica isso por 4 milhões de máquinas. E uma Surreal, né? cultura que é de dinheiro, por incrível que pareça, o Japão tem uma cultura muito de dinheiro físico. Tá aí, a gente tem 4 milhões de máquinas que podem impactar potencialmente alguns milhões de negócios, porque lá eles rodam com isso basicamente automático. Você tem a vending machine, você insere a cédula, aperta um botão, faz seu pedido, isso já vai para a cozinha direto, não tem nenhum atendente tirando o pedido, ele produz e te entrega. Isso é muito importante para a agilidade do negócio deles. O Japão é um país com uma mão de obra que está diminuindo cada vez mais, porque a população vai envelhecendo e a taxa de natalidade lá é menor do que a taxa de mortalidade, então você tem um decréscimo populacional. E sempre que você puder automatizar, você está aumentando a eficiência dos negócios. Só que nesse caso, eles vão ter um plano B. Então, esse é um resumão da matéria. Eu queria pegar aí primeiro um ponto de vista do Pedro, da parte mais técnica, de automação, de como você planeja isso, mas tem dois insights aqui depois que eu queria trazer um pouco de negócio. Não, com certeza. Dá pra você tirar várias coisas disso daí, né? A primeira delas que você já até comentou e que é curioso, mas a gente teve no Japão, né? A gente teve a oportunidade de ir pra lá e a primeira coisa que chama atenção quando você chega lá é que é tudo dinheiro. Eles têm o costume de usar dinheiro
E as máquinas, né, os sistemas que são utilizados lá, não só as vending machines, mas os sistemas do metrô, do banco, enfim, eles são muito antigos. Elas são bem da década de 90, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de lá você quase não ter o jeitinho, né? É uma sociedade que não fica tentando burlar, tentando aplicar golpes, achar falhas, né, no sistema. E aí aquela máquina da década de 90 ela funciona até hoje. Para que trocar, né? Para que ter esse custo? Então, só que ela tem um limite, né? Então, nesse caso aí, é um exemplo clássico dela atingindo o limite. A própria matéria cita que o Japão ele tem esse costume de alterar as cédulas de 10 em 10 anos, isso já aconteceu outras vezes, só que as máquinas são tão antigas que elas já foram atualizadas, mas aí a matéria nem entra em detalhe, mas provavelmente deve ser por memória, não dá mais para você incluir essas novas cédulas. E aí as máquinas vão ficar totalmente obsoletas, não vai dar para utilizar. Então, esse é o primeiro insight de você ter esse cuidado com o software legado e você antecipar esses problemas, né? Porque em algum momento eles vão acontecer. Se você tem lá o processador, o sistema, você sabe que de 10 em 10 anos o país tem esse costume de alterar as notas, é uma conta básica ali, você vê, ó, daqui uma projeção, em tanto tempo eu preciso pensar nisso daí para ir atualizando aos poucos os meus equipamentos. Mas tem várias análises aqui que você pode fazer, né? Não é muito o caso aqui, não é uma máquina que eu imagino que ela seja muito conectada à internet, mas é um problema grande que as empresas estão se preocupando, que é esse mundo hiperconectado e cada vez mais automatizado. Então, assim, hoje em dia é uma febre, todo mundo utiliza fechadura eletrônica, por exemplo. E, sabe, esses softwares, esses hardwares, na verdade, eles não costumam ser atualizados, né? Você comprou lá a sua fechadura eletrônica e você até pode atualizar o firmware dela, mas ninguém faz isso. Então é um sistema defasado e que tem falhas. Normalmente as pessoas descobrem falhas. E se por um acaso, vamos supor, um hacker ou uma pessoa de má fé descobre uma maneira de abrir essa fechadura eletrônica que é mais utilizada no mundo, ele vai conseguir, ao mesmo tempo, abrir a porta de vários países no mundo. Então, é uma coisa que as empresas têm se preocupado bastante, estão investindo em cibersegurança, mas é complicado, porque você ainda tem essa questão do produto não ser tão fácil de ser atualizado, ou mesmo que seja, as pessoas simplesmente ignoram, né? Mas o que você acha, Bruno, disso daí? É, eu acho que o que a gente vê muito nas empresas é essa questão do software legado, né? Então, você tem lá um aplicativo. Isso foi até um caso próprio, né? Eu trabalhava ali, tinha um aplicativo, e a gente brincava que o aplicativo foi desenvolvido, foi ali 2012, mais ou menos. Desde então, ele não tinha atualizações, ele tinha puxadinhos. Você, cara, adapta o negócio aqui, faz o negócio aqui, até o momento que ele não conseguiu rodar mais em determinada plataforma que a gente utilizava, e a gente teve que reescrever do zero o aplicativo. Assim, do zero. Joga tudo fora e começa de novo. Por quê? Porque a gente deixou chegar lá, a gente deixou chegar no momento onde era irreversível. Se em vez de puxadinho a gente tivesse ido atualizando a tecnologia, talvez a gente Isso é muito não tivesse difícil. tido esse problema, né? Que aí tem até um termo técnico que os desenvolvedores usavam, mas que na hora da gente tomar a decisão é assim: ou você vai mexer nesse legado, que aí tem. Depois o Pedro fala qual é o termo, ou a gente vai lançar essa nova feature desse jeito aqui temporário, depois a gente ajeita, né? Não tem nada mais permanente do que uma solução temporária em tecnologia. Então foi o que aconteceu e aí esse é um exemplo
de outro negócio, né? Estou falando de um aplicativo agora, mas é a mesma coisa ali, né? Se tivessem sido feitas atualizações aos poucos dessas máquinas, talvez é, eles não tivessem com esse problema, né? Eu É, queria. não pode falar. Não, eu ia emendar numa outra consequência aqui, mas se você tiver alguma coisa, fala agora. Não, assim, só rapidinho sobre o que você está falando. Isso é muito comum em empresas de tecnologia. É, hoje em dia, né, as empresas tentam trabalhar com microserviços, né? São pequenas aplicações, aplicações menores, cada uma com as suas responsabilidades, ao invés de você criar um aplicativo único, né, um back-end único para lidar com aquilo tudo. Ou até um front-end, enfim. E porque, exatamente, para você, quando você faz tudo numa aplicação só, fica muito difícil você refatorar, você mudar o que está acontecendo ali, porque basicamente a sua empresa depende daquela aplicação inteira ali para funcionar. E qualquer coisa que você altere ali pode dar um problema que vai impactar onde você nem imagina. Então, se hoje tem esse entendimento de trabalhar com microserviços, só que ao mesmo tempo isso é uma questão muito cara, né, para as empresas, porque se você divide o seu único aplicativo lá que você tem em 10 microserviços, são 10 instâncias na nuvem, né, que você está utilizando ali que você vai estar pagando. Então você tem que medir esse custo até onde ele faz sentido. E, e também tem uma questão aí que a maioria das empresas elas não sabem que elas vão acontecer, né? Quando você cria ali a sua startup, você tem muita preocupação com o custo. Qualquer centavo ali que você consegue economizar, ele é importante. Então é muito difícil você já pensar a sua empresa para ela acontecer dessa forma, totalmente escalável, com todos os microserviços funcionando independente um do outro. Normalmente você cria ali uma solução, você mesmo está codando, ou você tem uma equipe muito pequena ali que tá fazendo aquela aplicação e você não está muito preocupado com isso. E aí, só que se a sua empresa virar, né, se ela acontecer, ao mesmo tempo vai ser muito difícil você parar para refatorar. Então, isso é um problema muito comum em tecnologia e que a gente vai ver cada vez mais. Exatamente. Eu tenho a Y Combinator, que é tanto um fundo quanto uma escola de negócio para empreendedorismo, uma das melhores que tem, inclusive diversos cursos e aulas gratuitas no YouTube, então eu recomendo também quem quiser seguir. Segue a Y Combinator em inglês, mas dá para ativar a legenda. Eles falam uma coisa: se seu negócio nasceu escalável, ele nasceu errado, porque você no começo da sua jornada você não vai criar algo escalável, né, como o software, né, construído para escalabilidade, porque é mais caro e você não sabe se o produto vai virar. Só que em algum momento você tem que tomar a decisão de puxar o freio de mão e mirar a escalabilidade, refatorar o produto. Isso. Do meu ponto de vista pessoal, a gente deu mole e a gente não fez isso quando deveria ter feito. Depois a gente ficou correndo atrás do rabo quando a bomba relógio explodir, porque você não conseguia mais usar determinado sistema. E aí teve que fazer tudo na pressa. Então, esse é um pouco do recado. Deixa eu pegar um outro ponto de vista aqui, mas voltando para as máquinas aqui, né, do Japão, primeiro como que seu negócio está exposto a decisões que não estão na tua mão, né? Ou a coisas que vão acontecer que não estão na tua mão. Nesse caso, o que é isso, né? Eu tenho um restaurante, eu uso um sistema automatizado de pedido, uma máquina de vende machine ali, que já está conectado na minha cozinha, e ela funciona só a dinheiro. Isso em 1990 fazia sentido. A gente está em 2024. O governo decidiu mudar as cédulas. Essa cédula não é mais nessa máquina. Cara, como que eu fui deixar o meu negócio estar exposto a esse ponto? Porque no momento que virarem as cédulas, imagina que você, como um dono de negócio, não vai conseguir mais receber pedido. Você tem que mudar todo o seu processo. Isso é um exemplo com essas máquinas, mas isso acontece volta e meia com um negócio que está 100% baseado numa plataforma alheia. Por exemplo, você é um criador de conteúdo, você só tem Instagram.
Você não tem mais mailing de ninguém, você não tem um canal no YouTube, você não tem um TikTok, você só tem Instagram. Aí um belo dia o Instagram mudou o algoritmo, cortou o seu alcance, acabou o seu negócio. Você depende de um único fornecedor. Esse fornecedor fechou as portas, eu não consigo te entregar, acabou o seu negócio. Então, como que você consegue evitar estar exposto a situações onde você não tem controle? Então, esse acho que é uma tirada boa dessa situação. E a segunda, né, que eu também sempre falo, né, acho que toda tecnologia traz novos problemas que dependem de novas tecnologias para trazer É novas o mantra do soluções que geram canal. novos problemas. Então é um ciclo. Toda vez que algo se transforma, você tem um problema gera uma oportunidade, uma solução, essa solução vai gerar um outro problema. Nesse caso, quando trocou lá 10 anos atrás, as cédulas, estava em 2014, 2013, mais ou menos, né? Você não tinha várias tecnologias que você tem agora. Cara, você como uma pessoa que está criando um negócio, como que você pode interromper essa dor? São 4 milhões de máquinas que devem trabalhar do mesmo jeito. Na época não tinha tecnologia, hoje tem. Como que você pode, em vez de sucatear essa máquina, transformar essa máquina? Hoje, um dono de restaurante vai gastar em torno de $20 mil para trocar essa máquina. Como que você pode dar uma solução para ele de $2 mil? 10% do valor. Ele vai pagar. Então, acho que é muito ter essa visão. Né? Quando algo grande acontece no mercado, como uma tecnologia entra, ou quando você está andando no mercado e vê algo muito obsoleto, você fala, cara, não acredito, como que isso funciona desse jeito? Tá aí uma oportunidade que muita gente deixa passar, e se você tiver uma cabeça de empreendedor, você vai ficar com isso na cabeça e falar, cara, como que eu posso consertar isso? Qual que é o tamanho do mercado? Será que se eu fizer alguma coisa aqui, com uma experiência que eu tenho, eu consigo entrar nesse mercado? Então também vale a reflexão de quantas oportunidades a gente não deixa passar na rua com coisas que a gente fica incrédulo de estar acontecendo, mas que às vezes a gente mesmo pode correr atrás, dar uma solução e fazer disso um negócio. Né? A próxima notícia que a gente separou aqui é uma notícia do mercado nacional. Vamos lá. Ambev e Ipiranga são os novos bancos do mercado. Bruno, o que você acha dessa notícia aí? Até porque eu sei que você Essa, eu, trabalhou eu numa tava delas. com, Tá, essa aí eu tá em tava com casa. saudade, né? Tava com saudade da casa, né? Isso Então, aí. eu fui da Ambev por 10 anos, sendo 6 deles, os 6 últimos dentro do escritório central, e eu vi um pouco dessa transformação que a Ambev fez com um sistema chamado BIS. Então, resumindo a notícia aqui, basicamente, tá? Tanto a Ambev quanto o Ipiranga e também o iFood, tá? Então, essas 3 empresas, né? Não tem mais casos, mas essas 3 empresas icônicas aqui, entraram com um pedido no Banco Central para se tornarem instituições de pagamento. O que isso significa? Que a partir de agora, né, o Banco Central dando essa autorização, Ambev, Piranga e iFood, elas podem processar pagamentos, ou seja, elas não vão depender mais das adquirentes tradicionais. E por que você faz um movimento desse? Né? Toda empresa que transaciona um valor muito grande em dinheiro, ela tem esse potencial. Porque se você está perdendo ali 1, 2%, uma taxa da adquirente ou do processador de quem está processando os pagamentos, é muito dinheiro. E as empresas começaram a se atentar a isso. Com novas tecnologias, com crescimento, com digitalização, e também né, com novas leis sobre processo de pagamento, instituições financeiras, isso aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, abriu a possibilidade de instituições que não são bancos também se tornarem intermediadores de pagamento. Além da economia, qual que é o outro ponto? Né? Beleza, você vai ser um intermediador de pagamento. Como que você pode forçar, entre aspas, tá? Ou incentivar o seu consumidor, seja ele um restaurante, seja ele o final, a utilizar o seu meio de pagamento e não o outro? Você tem que dar uma vantagem para ele. E aí essas empresas saem na frente. Porque quem conhece melhor os bares e a necessidade dos donos dos bares, se não a Ambev? Não é o Bradesco, não é
o Santander que conhece? É a Ambev, que está lá vivendo já há 20 anos, 30 anos, todos os dias de bar em bar. Quem conhece mais a necessidade das pessoas que abastecem posto de gasolina? Não é o Santander, é o Ipiranga. Quem conhece mais as necessidades dos donos de restaurantes? É o iFood. Então, essas empresas, além de elas terem uma plataforma muito boa, né, que força o cliente dela a usar a plataforma de serviço, né? Então, Ambev, grandes marcas com uma distribuição incrível. Então, se você tem um bar, você tem que ter cerveja da Ambev. Pouquíssimos bares conseguem sobreviver sem cerveja da Ambev. Se você vai abastecer o Ipiranga, é um dos grandes postos do Brasil. Então, também, dificilmente ele não vai estar em algum lugar. Se você é um restaurante, você tem que estar no iFood. Então, você já tem essa plataforma onde seus clientes dependem de você. Você tem um dinheiro entrando ali muito forte que te dá a capacidade de trabalhar bem esse dinheiro e você conhece a necessidade desse público melhor do que a necessidade, melhor do que o banco conhece a necessidade desse público. Então, você tem um combo aí perfeito para você expandir o seu negócio e passar a oferecer soluções não só de negócio, como cerveja, marketplace de comida e abastecimento de gasolina, mas também soluções financeiras para o seu público. Pode ser para o consumidor final, pode ser para o teu intermediário. Então, o Ipiranga, por exemplo, pode oferecer linha de crédito para o franqueado de posto, a Ambev pode oferecer linha de crédito para o bar, a Ambev pode fazer uma antecipação de recebíveis para o bar. A gente sabe que esse é um serviço caro quando você pede no banco. A Ambev pode fazer um sistema de pagamento para o consumidor final, onde o consumidor final ganha cashback em cupom para ele resgatar no Zé Delivery. Então, olha como dá para fazer muita coisa quando você abre o espectro de negócio da tua empresa. E a reflexão sempre é essa. Eu posso não ser uma empresa gigante, mas o que eu consigo fazer melhor do que outras empresas de outros segmentos para o meu consumidor, para o meu cliente? Se eu sou uma indústria que produz metal e eu vendo ali esse metal para outras fábricas, o que eu posso fazer além de vender metal para eles para ampliar a minha oferta de serviços, porque eu conheço a necessidade melhor desse público? Então, essa cabeça é muito boa. Você começa a achar fontes alternativas de receita, e isso é muito bom para qualquer negócio. Você ter mais de uma fonte de receita, você não estar dependendo só de um tipo de fonte de receita, é extremamente importante para qualquer negócio. E para fechar, a gente tem uma novidade muito bacana aqui no canal. A gente vai estar estreando um novo formato aqui, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Essa empresa que vocês estão vendo aí, a Carioca Basketball Crew, ela é uma empresa que o Bruno criou, e aí ele vai explicar melhor para vocês qual é a ideia dele por trás. Mas eu acho que é um conteúdo super bacana que vocês vão gostar. Explica aí, Bruno. Vamos lá, né? Então, vou dizer exatamente o que define a empresa, né? Imagina que você vai criar uma empresa. Qual o principal custo, dor de cabeça que você tem? Investimento em ativo, contratação de pessoas. Agora, com toda a tecnologia que tem por aí, será que a gente consegue criar uma empresa do zero, nova, sem nenhum funcionário, sem nenhuma tecnologia própria, usando apenas sistemas disponíveis na internet? SaaS, assinatura. Assinaturazinha de R$19 por mês, R$59 por mês, ou até gratuito. Até onde uma empresa consegue escalar só utilizando tecnologias de mercado, disponíveis para qualquer um que está aqui? É isso que eu quero descobrir. Então, a gente falou na semana passada um pouco, quanto que a IA ajuda ou atrapalha o lançamento de novas startups. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, não é a IA só, né? É quanto que os sistemas novos, principalmente o SaaS, eu falei isso na época, ajudam a desenvolver novos negócios, ajudam a automatizar processos, ajudam a você deixar o custo de abrir uma empresa mais leve. Só que a gente falou, né? Eu falei, cara,
Vamos testar na prática, vamos ver até onde uma empresa chega em termos de faturamento, tá? Utilizando só esses sistemas. Né? Quanto que uma pessoa consegue trabalhar a operação, consegue evoluir uma empresa sem contar com outros funcionários. Você vai pegar um prestador de serviço aqui ou ali, mas nada que seja um funcionário constante, um prestador de serviço constante. E aí é isso que a gente vai avaliar. Tá? Acho que tem algumas premissas aí, mas antes queria ver se tem alguma pergunta sobre o processo. Não, eu fiquei muito curioso quando você falou da ideia, né? A gente nem estava pensando em produzir conteúdo no canal para isso, mas eu pensei, pô, por que não, né? Isso é um assunto que as pessoas têm muito interesse, né? Todo mundo fica curioso aí de como utilizar essas ferramentas, principalmente de IA, que estão aí no mercado para alavancar o negócio deles. E aí, quando você falou da sua ideia, que era não ter nenhum funcionário, eu falei, pô, melhor ainda, né? Quem não quer, né? Para quem está começando um negócio, qualquer centavo é importante, que ele consegue economizar. E eu acho que é um conteúdo super legal. E eu tô curioso de ver como é que isso aí vai acontecer. Eu já sei um pouquinho de bastidor aí, sei que o negócio tá indo super bem. Mas eu com certeza vou assistir essa saga. Eu vou ser um grande interessado nessa saga que a gente vai montar aqui pro canal. Legal, acho que assim, antes eu queria definir um pouco, né? Tem algumas regras que eu coloquei até para a gente estar bem fiel à proposta. Então, a primeira regra é que eu não posso contratar ninguém. Então, toda a parte, até operacional, administrativa, tudo sou eu fazendo, usando sistemas, né? Usando sistemas de assinatura disponíveis. Dois, tem que ser uma empresa que não dependa da imagem do dono. Tá? Então, nisso a gente está tirando curso, mentoria, consultoria. Por quê? Isso não é escalável, né? Você pode falar, o curso é escalável, você vende na internet, mas você depende da tua presença, você depende da sua cara. Se eu quiser vender esse negócio em um determinado momento, eu tenho que me vender junto. Então a ideia não é essa. A ideia é que a gente crie uma marca, crie valor ao redor dessa marca, crie faturamento ao redor dessa marca e ela seja algo independente da minha cara, da cara do dono. Então qualquer um, se eu quisesse em algum momento vender, qualquer um poderia comprar e a marca continuaria com um desempenho semelhante. E o outro é que eu não vou desenvolver nenhum software proprietário. O máximo que eu vou fazer aqui é contratar e fazer integrações, mas integrações que estão disponíveis na internet, por exemplo, usando o Zapier. Então essas são as Quer três fugir do dev, grandes, né? Quer fugir da TI. grandes regras. Sim, quero fugir do TI. Porque também isso é um bloqueio, né? Então eu não tenho noção de desenvolvimento, eu não sou Claro, claro. desenvolvedor. Se eu tiver uma ideia, eu ficar dependendo de um desenvolvedor para executar ou começar a executar, muitas vezes essa ideia vai cair pelo chão, porque você tem que estruturar melhor, isso vai ter um custo. Então, como que a gente consegue criar uma coisa que você opere sozinho, você faça ela crescer sozinho, em algum momento você vai precisar contratar alguém, vai precisar profissionalizar, não tem jeito, né? E Não, aí tem com um outro certeza. ponto. E tem um outro ponto que é por quê, né? Por que eu estou fazendo isso? Da onde veio essa agonia? Né? Eu falei um pouco do que a gente conversou sobre como os sistemas, SaaS, né, facilitaram você criar novos negócios, mas todo mundo que já trabalhou em grande empresa sabe que toda vez que você vai fazer um projeto novo, vai lançar uma iniciativa nova, começa lá com pessoas que você precisa botar para o seu time, né? Pessoas que você precisa contratar. E todo mundo também já passou pelo perrengue quando está liderando uma área ou liderando um negócio, alguma coisa que a decisão final não depende de você, de contratação de sistema. Então você está lá trabalhando numa empresa grande, você precisa gerar conteúdo, você precisa fazer um e-commerce, e aí você vai e aprova o projeto, fala, não, fazer esse e-commerce, em vez de desenvolver, eu posso usar essa ferramenta XYZ. Aí alguém na tua empresa fala, não, não, você não pode contratar essa ferramenta, a gente tem que desenvolver aqui dentro. E aí você entra numa fila e o projeto nunca se realiza. Então, o que eu quero mostrar um pouco aqui é possível a gente evoluir com o que existe no mercado, né, e até onde a gente consegue. Então, eu tinha um pouco essa agonia de
Se eu precisar fazer algo novo, tem que gastar dinheiro com pessoas, tem que gastar dinheiro com o sistema. Não necessariamente. Vamos ver até onde a gente consegue levar o faturamento e até que ponto realmente ele não é mais suficiente. Que aí vai chegar um ponto onde eu vou precisar de pessoas, onde minha capacidade de aprendizado vai chegar no teto, onde vão ter pessoas melhores para executar a tarefa que eu estou executando, onde eu vou passar a perder dinheiro por não ter pessoas. E aí eu acho que sim, esse é o momento que você vai aumentar o custo da tua empresa. Esse é o momento que você vai contratar pessoas. Esse é o momento que talvez você vai desenvolver algo feito para o teu nicho, para o teu mercado, para a tua empresa. Mas o que a gente faz hoje e esse ponto, né, esse limite ainda está muito longe. E é isso que eu quero mostrar, até onde a gente consegue chegar, qual que é esse limite. E aí testar isso na prática, né, que eu acho que é o mais importante. Não, essa ideia é muito legal e ela remonta a uma discussão que a gente teve lá, acho que no primeiro ou no segundo episódio, de exatamente se a inteligência artificial ela ajuda ou atrapalha o surgimento de startup, né? E acho que isso vai muito de encontro com o que você falou aí de claro que num primeiro momento ajuda muito, é isso, uma pessoa com uma noção mínima de programação hoje, ela consegue montar ali um sistema básico para fazer o MVP dela, se ela quiser lançar um produto, se ela tem uma noção básica de design, ela consegue automatizar as ações dela, o conteúdo dela de mídias sociais, utilizando inteligência artificial, mas você tem que saber a hora de parar, senão você vira mais do mesmo, né? Então, eu acho que essa saga aí vai mostrar na prática todos os desafios que você tem com isso daí, de montar uma empresa do zero sem nenhum funcionário. Estou bem curioso. Vamos falar um pouquinho do negócio, né? Então, você falou, a gente começou a documentar agora, mas eu comecei isso mais ou menos em meados de junho. Então tem aí um pouco mais de 20 dias, tá? Onde nós estamos, qual é o negócio, tá? Então, é, a gente tinha essas premissas, né, essas regras, e tinham 3 premissas também básicas que eu desenhei, aí já é uma parte de planejamento do negócio. Como é um negócio que vai depender só de mim, né, não vai ter mais ninguém operando, eu precisava de alguma coisa que fosse operacionalmente leve, então eu não ia ter tempo de ficar fazendo todas as funções operacionais, eu tenho que conseguir otimizar isso, automatizar isso. Tem que ser algo escalável, então não pode depender do meu tempo para crescer em faturamento. Então, a gente acabou excluindo aí algumas opções como vendas B2B, entre outras coisas. E como a gente está testando a parte operacional aqui, eu tentei pegar um modelo de negócio já provado, um segmento já maduro, para qualquer sucesso aqui, não sei, você conseguiu fazer isso só porque a sua empresa tem essa tecnologia XYZ que permite. Né? Não, eu quis pegar algo bem pé no chão, algo bem normal, entre aspas, né? Para ser algo que você, como telespectador aqui que está vendo, está acompanhando a gente, fala, pô, eu posso botar isso na minha empresa também. Então, o que a gente definiu? Né? Eu acabei escolhendo o segmento de moda. O segmento de moda, dentro do varejo, é o maior segmento de varejo que tem. Então, é moda, depois alimentação. Então, fui no segmento de moda. Muito comum para todo mundo. Então, muita gente que está assistindo aqui tem algum negócio de moda, conhece alguém que tem algum negócio de moda. Então, um segmento estável, né? Já é um modelo de negócio provado. Eu busquei uma alternativa que era operacionalmente mais simples, porque moda, por exemplo, eu teria que comprar um tecido, fazer um molde de roupa, enviar para costura, enviar para tingimento, enviar para lavagem, enviar para estamparia, produzir, enviar para a casa das pessoas, etc. Né? Ou fazer uma loja, que não é o caso. Então, eu fui no modelo de print on demand, ou seja, como que isso funciona? É uma empresa que ela produz, estampa, envia o pedido para o consumidor final e me dá um suporte de plataforma de venda. Tá? Então é como se fosse uma verticalização do processo. E aí eu estou usando a Reserva Inc. para isso, que é a plataforma de print on demand da Reserva,
né, da Arezzo e Co. Né? É, e eu decidi ir para o B2C, né, para a venda direta ao consumidor, por que eu tinha falado antes. Se eu for fazer uma venda por empresa, que poderia? Eu poderia usar o print on demand e ir empresa em empresa e vender kits ou coisas específicas para a empresa. Né? Como faturamento, isso ia ser melhor, porque com um tiro eu ia ter um faturamento maior, mas fatalmente ia depender do meu tempo de ir sentar, negociar, atender esse cliente, ter uma demanda maior que não entra no processo de escalabilidade. Então, a minha opção foi ir para o B2C, para o mercado de venda do consumidor final, porque eu consigo alavancar utilizando redes sociais, utilizando o tráfego pago, e isso independe do meu tempo. Depende muito de quanto que a gente vai botar em dinheiro de tráfego pago, quanto que o nosso conteúdo vai ser bom, quanto que a gente conseguiu construir uma audiência, mas o esforço de 1 hora para fazer um conteúdo, ele pode me gerar 0 vendas ou pode me gerar 1.000 vendas. E é isso que é escalabilidade, né? Quanto que um esforço único consegue gerar o máximo possível de receita. Então, foram essas 3 premissas. Hoje a gente está com a empresa no ar, está com o site no ar, estamos Pensa bem no lá, pessoal. comecinho. A gente vai deixar aqui no final depois o Sim, site para vocês, mas está bem no comecinho. Eu vou registrar essa trajetória em episódios aqui no Papo Ideias. Então, aprofundando, falando um pouco mais dos desafios, né? Então tem desde a parte burocrática, criação, marketing digital, vendas, emissão de nota fiscal, tem N coisas aqui que envolvem ter uma empresa. E no meu Instagram, eu vou ter mais o dia a dia. Então, stories, vídeos rápidos, o que está acontecendo, como que está o dia. Então, acompanhe dos dois lados, os vídeos mais completos aqui e, né, os highlights do dia no Instagram. sim. Não, e uma coisa legal que eu acho. Eu já tô acompanhando com você, né? É o que você falou, a gente vai estar agora criando essa série, mas a loja você já tá trabalhando nela tem um tempinho. E uma preocupação muito grande que você teve foi com a qualidade, né? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. De, agora com essas ferramentas todas eu posso fazer um produto de qualquer jeito e acertar ali no tráfego pago que eu vou ganhar dinheiro. E não é o caso aqui, né? Você teve eu lembro você testando vários fornecedores e ciente das suas limitações, né? Que você falou aí de tempo e técnica também, né? De você não vai abrir uma facção, uma fábrica para produzir essas peças, então vou me juntar aos melhores, né? E aí você percebeu lá que a reserva é uma que está fazendo um trabalho bem legal nesse sentido. Eu vi a malha, o produto é super bacana. Então, eu acho que é legal fazer esse parênteses aqui que é, a- a- não é um teste, a gente está fazendo um produto, ele tá colocando o nome dele na marca e está prezando pela qualidade, como sempre, né? Exato. Acho que assim, qualidade ela tem 2 pontos. Uma coisa é muito bom você vender um produto bom, né? Um produto que você tem orgulho, Isso, que você usa, que as pessoas compram e entendem o valor que elas estão recebendo. Mas também tem um outro ponto muito importante de você ter um produto de alta qualidade para o desafio que a gente está fazendo, para a trajetória que eu estou fazendo. Quanto maior a qualidade, menor o número de reclamação. Quanto menor o número de reclamação, menor a demanda operacional de atendimento. com certeza. Então, para mim, foi uma chave, era crucial que o produto fosse de uma qualidade muito boa, que gerasse, que alcançasse a expectativa do público e não gerasse reclamação, porque reclamação ia tomar meu tempo operacional. Eu fui muito crítico com isso. Se o produto não fosse bom, a gente não estaria fazendo essa série. Eu teria enterrado essa marca e teria buscado um outro produto, um outro segmento, um outro mercado com outros fornecedores. Então, isso é muito importante. Às vezes você fica, vou economizar aqui no produto. É melhor você precificar certo o produto com uma qualidade boa, de acordo com a expectativa que o seu consumidor tem desse produto, do que você fazer uma economia na qualidade que vai gerar ruído, vai gerar reclamação, você vai perder o cliente, ele não vai fidelizar e você vai ter um custo operacional aí de suporte, atendimento, reclamação, troca, que vai te gerar um prejuízo financeiro no final das contas. Então, esse é o famoso barato sai caro, né? Sigam aqui o Papo Ideias no YouTube.
Compartilhem esse conteúdo com quem você acha que pode gostar dele. E não esqueçam também de seguir a gente no Instagram. O meu Instagram está aí, Bruno00Ferrer. Pedro também está aí embaixo. Para você também ver outras coisas que a gente vai fazendo e acompanhar minha trajetória com a Carioca Basketball Crew. E acessar o site. Valeu, Bruno. Obrigado aí. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.